Fala, time, beleza? Hoje nós vamos falar sobre Color Grading. É DaVinci neles, time, hoje. Essa fera aí, bicho. Hoje tem DaVinci, tem mesinha, hoje tem correção de cor, look, etc. E hoje nós vamos falar sobre o filme Bajo e o que nós conseguimos fazer, unindo o conceito da direção, da fotografia, as cores, paleta, arte, etc. E como entregar isso numa versão final. Na verdade, Color Grading é só para dar um boost, vamos falar assim, né? Só para dar uma melhoradinha no que a gente tem. Às vezes dá pra gente corrigir algumas imperfeições também. Se você não é ainda um colorista, vale a pena você assistir esse vídeo, porque tem conceitos e coisas muito interessantes. E se você já sabe, você vai ter algumas dicas aqui do que fazer no seu projeto. Se liga aí, que hoje tem só conteúdo bacana aqui. Então você recebeu sua imagem no DaVinci, provavelmente ela vai vir algo assim. Primeira coisa que você precisa fazer é definir direitinho qual vai ser o color space que você vai trabalhar. Nesse caso aqui, só para ir rapidinho, coloquei aqui Dragon Color 2 e Red Gamma 4, que era o que a gente estava utilizando na câmera, na gravação. Daí ele transforma em DaVinci Wide Gamut e DaVinci Intermediate. Aí a gente vai trabalhar todo o nosso processo de correção de cor dentro desse espaço aqui, ó. Dentro desse aspecto aqui. Depois, no final, a gente transforma dele para Rec 709, que é o nosso caso aqui, e Gamma 2.4, beleza? Se vocês depois precisarem de mais informação sobre isso, a gente pode dar esse input inicial aqui no DaVinci, um vídeo explicando só sobre isso. Terminamos aqui as nossas primárias, vamos chamar assim, né? Que é exposição, contraste e balanço de cor. Eu já apliquei aqui com o Dehancer, mas poderia ser qualquer outro tipo de filtro. O Kodak 2383 Print Film. Inclusive ele tem, até mesmo na versão gratuita, se você vem em LUTs, você vai encontrar esse print filme aqui, ó. Ele tá aqui, ó, Kodak 2383. Só pra gente já ter como esse nosso filme seria revelado, digamos assim. Então, ó. Então, nesse caso aqui, fiz a máscara, fiz o tracking, né, dessa máscara aqui. E aí eu coloquei esse filtro aqui, o Face Refinement, porque eu acho que ele reconhece muito bem, ele reconhece automaticamente o rosto da atriz, inclusive. E aí na sequência você consegue trabalhar tudo dentro dele. Você consegue trabalhar a bochecha, você consegue trabalhar sobrancelha, o olho, o lábio, testa. Você vai trabalhar várias coisas dentro dele. Daí nessa parte aqui fiz essa seleção para a gente selecionar só a embalagem. Aqui, ó, você consegue perceber que eu selecionei só a embalagem. E uma vez selecionado só a embalagem, a gente vai verificar o que a gente quer. Nesse caso aqui, eu coloquei um pouquinho de luminância, né? No geral, coloquei um pouquinho mais de luminância. Coloquei um pouquinho de médio também e fiz um pouquinho de retirada de lift, pra gente forçar um pouquinho mais. Ó, a embalagem estava assim antes, agora ela ficou bem mais ressaltada, com mais cor, mais clara também, chamando a atenção do olhar do espectador. E também levantei aqui em Color Slice, que já tem no DaVinci 19, para a gente ter um pouquinho mais de densidade na cor vermelha. Como a gente está aqui com bastante marrom, eu acabei levantando aqui no canal Red para a gente ter um pouquinho mais de densidade. É isso, aí agora é só a gente traquear. Ele vai fazer o tracking sozinho, ó. Isso aqui deixa, obviamente, o processamento do computador bem mais pesado, mas é algo que você consegue selecionar só a embalagem e dar esse destaque somente para a embalagem. E aí, durante toda a imagem, ó, você vai ter o destaque somente na embalagem. Fiz uma máscara na nossa atriz, ó. Fiz uma máscara nela. Depois você faz o tracking automático do DaVinci mesmo. Bom, e aí depois você vem aqui e diminui um pouquinho. Aí algo interessante que talvez não apareça tanto no YouTube é você trabalhar bastante, ó. Aqui talvez aumentando a gente consiga ver. Você tirar algum tipo de ruído que possa acontecer na imagem, que isso não é grão, isso é ruído. Então você vem e coloca, ó, dá pra ver onde a gente, no rosto dela principalmente, dá pra ver legal, ó. A gente tirando e colocando o ruído. Ó, com ruído, sem ruído. Mas se você olhar aqui, inclusive no nosso waveform,
Olha lá como é que fica com e sem ruído, ó. Dá pra ver nitidamente ele tirando esse ruído aí. E olha, eu tô interrompendo esse vídeo aqui para te falar que se você tá gostando do conteúdo, a gente tem algo especial para você. E sabe o que a gente tem para você em 4 vezes sem juros? Nada. Porque aqui nós não vendemos curso. Se você quer um curso, posso te indicar. Aqui não tem. Foi só uma pausa cômica. Continue acompanhando o nosso vídeo. Bom, dando sequência, a gente tem essa outra imagem também, que é uma cena forte, que é colocando o café aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse plano aberto que tem nossa atriz, revela todo o nosso cenário, toda a cozinha para ver o que a gente fez. Lembrando que a gente começa fazendo sempre o IDT e o ODT, que é trabalhar o nosso Color Space aqui. Quando você trabalha no HDR, você não altera muito as cores, diferente quando você trabalha nas primárias. Então, quando eu vou fazer simplesmente levantar ou diminuir um pouco a intensidade, como se fosse o diafragma da câmera, eu prefiro trabalhar no HDR, que ele dá essa sensação mais de que você trabalhou só no diafragma. Terminei esses ajustes, aplico qual é o print film que eu quero colocar, que é o mesmo para o filme inteiro naturalmente, que é o nosso Kodak 2383, e aí começo a trabalhar nos nodes, item por item, que a gente achar que é necessário. Vamos lá, então. Primeiro item trabalhado, a gente já tinha feito no plano anterior. Então, eu coloquei aqui nesse rosto da atriz, esse filtro aqui, Face Refinement. A hora que você coloca o filtro, ele detecta o rosto e já faz a análise e o tracking para você. Qual que é a desvantagem de utilizar esse filtro aqui? Ele é muito pesado, força bastante a máquina. E o que eu fiz nesse filtro aqui? É deixar o rosto dela saltando um pouquinho mais, que acabou ficando um pouco escuro na nossa imagem original. Depois, vim trabalhar a atriz como um todo. E aí, trabalhando a atriz como um todo, o que eu fiz? Trouxe um pouquinho de contraste, um pouquinho mais de luminância e um pouquinho mais de saturação para ela. Como que foi feito? Fiz a seleção, que é o que está em azul aqui da nossa atriz. E aí acabou que não estava selecionando somente ela, você vem aqui e coloca em vermelho para você não, que é o menos aqui, para você não selecionar essas outras partes, e aí você vê em vermelho realmente só o que foi selecionado. E aí, a partir do momento que está selecionado, você faz o ajuste de cor que você achar mais interessante. Terminou, é só fazer o tracking. Depois, eu fiz uma seleção da blusa dela para trabalhar a cor dela com a mesma ferramenta. Aqui a gente percebe onde eu fiz a seleção. Venho depois aqui nas primárias e ajusto, coloco mais contraste, menos contraste, mais saturação. Eu fiz uma alteraçãozinha na cor da blusa dela mesmo. Coloquei mais densidade no canal vermelho e no canal magenta, para a gente ter um pouquinho mais de densidade. E fiz esse ajuste aqui na blusa dela. Daí na sequência trabalhamos a embalagem estava um pouquinho apagada, então fiz o desenho do window e depois ele faz o acompanhamento, faz o tracking total, depois é só você fazer os ajustes que você quiser. Colocar mais gama, que foi o caso que eu coloquei aqui, que seria nas médias, diminuir um pouquinho o lift para dar um pouquinho mais de contraste e um pouquinho mais de saturação. Embalagem sem icon, a gente vê que realmente tá legal. Acaba que pega um pouquinho no dedo, como é um plano rápido, eu optei por manter. Depois, um outro ponto interessante foi a xícara, para a gente deixar a nossa xícara com bastante força, bem azulada. Fiz uma máscara simples, um track simples só nesse momento aqui. E aí, nessa máscara, você percebe que está selecionada várias coisas, tá vendo? Não é só a xícara no detalhe. Então, o que eu venho e faço depois? Com o Qualifier, eu venho e seleciono só o azul. E aí sim, dentro dessa máscara, acaba que fica só o azul. E aí depois eu vim aqui, aumentei a densidade no nosso Color Slice, para ficar um azul bem denso, aquele azul mais próximo da película mesmo. Então, ó, olha a diferença da xícara. Então, no nosso caso, os pães, olha, com e sem, só para a gente dar um boostzinho nos pães, não é para chamar tanto a atenção para os pães, porque a gente acaba que tem que ficar com essa nossa atenção aqui. Daí, depois nós temos essa parte do fundo que, por ser um café da manhã, eu trouxe mais um amarelado para esse fundo. Se você observar, diminui um pouquinho também para ficar um pouquinho mais escuro e mais amarelado que a nossa atriz aqui.
Fiz aquela seleção com a máscara mágica aqui, que você seleciona, depois você coloca o tracking e ela faz o processo. A diferença é que aqui eu fiz o seguinte, selecionei e fiz a inversão. Aí, naturalmente, em vez de estar selecionada a minha atriz aqui, vai estar selecionado o oposto da minha atriz. Daí, um outro node interessante que nós temos é essa área aqui no fundo, que está chamando muito a atenção, esse highlight. Selecionei e deixei ele um pouquinho mais escuro para não desviar a nossa atenção. Seleção com máscara simples mesmo, traqueamento nessa área. Faz o traqueamento automático do DaVinci e depois vem aqui em HDR, como eu estava falando de exposição, eu acabei diminuindo como se fosse o diafragma, para não alterar a cor nem nada, nem o contraste. Então fiz aqui no HDR diminuindo as altas luzes aqui dessa área aqui. Por último, nós temos aqui o fogão, mesma ideia, fiz a seleção simples aqui do fogão, para quê? Para a gente diminuir um pouquinho a atenção que estava no fogão e na nossa chaleira, tá vendo? Aí você consegue ter, vou tirar aqui a máscara para enxergar melhor, mas olha só, ó. E aí dá uma escurecidinha nessa área, e a hora que você roda o nosso plano, você tem uma atenção mais voltada para esse centro aqui. Nesse plano aqui, é interessante chamar atenção para alguns pontos. Vamos lá. Então, primeira coisa, IDT, né? A nossa entrada ativada. Depois a nossa saída ativada. Aí, exposição, não foi alterado nada. Foi alterado algo no contraste. Colocamos o nosso Kodak 2383. Pronto. Temos a nossa imagem pronta para trabalhar. White balance não foi feito nada. Apesar da gente estar aqui com Black Pro Mist, ele não foi o suficiente. Acabou que a gente está vendo muitas imperfeiçõezinhas da pele dela, que nesse momento não era interessante, que era um momento meio mágico, né? Onde ela abre o olho e tá sentindo o café, e o espectador vai sentir esse café junto com ela. O ideal era a gente trazer uma espécie de uma difusão no rosto dela. Apliquei esse filtro Beauty, né? Esse filtro, ele tem as opções de você colocar no automático, e depois fazer um pouquinho de ajuste aqui, ó. Você pode fazer os ajustes, pode ser pouco, pode ser menos, vai de você. E tem essa opção aqui do Ultra Beauty e tem o Advanced. Eu coloquei o Ultra Beauty, selecionei o Flatten para a gente ter mais flat esse nosso filtro. E aí aqui você vai conseguir colocar assim, ó, quase sem força, não sei se no YouTube talvez dê para ver direitinho, mas quase sem força, muito, aí tá até artificial. Acabou que eu deixei no automático. Depois, trabalhamos a xícara, mesma lógica, ó. Peguei o nosso conta-gotas aqui do Qualifier, só que em vez de utilizar o Qualifier normal, eu utilizei o 3D. O normal é esse aqui, eu fiz com o 3D, selecionei, ó, veio só a xícara. No que veio a xícara, eu trabalhei a densidade do canal azul, para deixar bem denso, né? Também trabalhei um pouquinho a exposição, diminui um pouquinho de umas altas luzes que estava chegando aqui. Com isso a gente consegue ganhar um pouquinho também. E fiz aquela estratégia de faz a máscara para depois fazer a seleção do azul. E aí a gente tem a xícara meio sem graça e a xícara bem mais interessante. Depois nós temos aqui no rosto uma relação de contraste adicionada na pós. Isso não foi gravado, então olha, coloquei aquele nossa máscara gradiente. E aqui a gente consegue ver, ó. Então daqui pra cá a gente vai ter essa força dessa luz que eu coloquei, que na verdade nada mais é que um aumento de intensidade de luz. Então a gente tem a sensação que a luz ali tá mais clara, né? A luz tá vindo aqui desse canto aqui, da esquerda de quadro para direita. A luz estava mesmo, então tô só realmente aumentando um pouquinho a intenção do que foi programado. Aí eu senti os olhos da nossa atriz um pouquinho fraco. Eu falei, nossa, tá faltando aqui um registro nesse olho dela. Então no processo do olho foi bem simples. Fiz a seleção do olho, faz um por vez, faz duas máscaras, né? Depois você faz o traqueamento. Como aqui nem ela se mexe, apenas o olho fecha e abre, fica mais fácil de fazer o traqueamento. Nem coloquei difusor, nem nada. Depois a gente vem nessa parte aqui, onde a gente tem a condição de colocar mais blur ou menos blur. Então, ó, se eu colocasse aqui, ó, eu teria mais blur nos olhos, tá vendo? Eu fiz exatamente o processo ao contrário. Eu vim e deixei um pouquinho mais nítido, ó. Aqui ficou tá muito nítido, tá estranho, né? Além disso, dá pra vir aqui e deixar também esse olho mais claro.
mais forte assim o ressalte dele, dá pra gente trabalhar um pouquinho de contraste nesse olho também, para ficar mais interessante. Obviamente do jeito que eu tô fazendo aqui, tá ficando tosco, vamos dizer assim. Um detalhe interessante, ó. Ficou tosco assim, você vem aqui na máscara e você acrescenta Soft Inside, né, para ele fazer uma transição na informação que você tá fazendo tanto para dentro quanto para fora. Vamos dar uma olhadinha para ver como que ficou nesse olho aqui, ó. Aí você já não vê, tá vendo que aqui tá recortado certinho, que é onde é a máscara? Aqui você já não tá percebendo onde tá esse recorte. Então você pode aplicar algo forte, igual tá esse aqui, só que você coloca esse soft e você acaba resolvendo o seu problema. Vamos visualizar com e sem? Antes e depois. Tá bem marcado esse olho, acho que poderia ser menos, mas a gente consegue ter essa noção de bastante marca no olho. Bom, isso é um pouco do resultado final que a gente consegue chegar. Nos próximos vídeos, mais dicas. Se você não é inscrito, olha, vai te catar! Vagabundo! Se inscreve no nosso canal, meu! E se você ainda não nos segue no Instagram, me ajuda aí, me segue lá no Insta. Maravilha? Valeu, até o próximo!